Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 a 7. 1 Tessalonicenses 4, versículos 1 a 7. Listo? Sim. Eu acho que o Rafinha está com raiva de você lá. Não quer falar, tem que falar em japonês. Oi, os dois. Isso. Para conseguir me ouvir melhor. Vou fazer uma rápida recapitulação do que falamos semana passada. Un pequeño recordatorio de lo que hemos hablado en la semana pasada. Nós vimos do versículo 1 ao 3. Finalmente, irmãos, nós os rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como nós recebestes, quanto a maneira de porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Nesse texto, então, Paulo está dizendo, olha, o que eu passo a falar agora é sobre uma maneira pela qual vocês têm que viver. En esa parte, Pablo está hablando y está explicando, por ahora estoy explicando la forma y la manera como ustedes tienen que proceder. E como agradar a Deus. Y de qué manera agradar a Dios. No versículo 2, vocês estão inteirados quanto a essas instruções. Ustedes ya saben cuáles son las instrucciones. Eles estavam fazendo aquelas coisas. Ellos estaban haciendo aquellas cosas. Mas Paulo diz, vocês têm que continuar fazendo. Mas les dice que tenían que continuar. E avançando ainda mais. Y avanzando cada vez más. Então, é a maneira como vocês devem viver e agradar a Deus. Es la manera como tienen que vivir y agradar a Dios. ¿Sí? No versículo 3, então, ele descreve qual é o assunto que ele vai tratar nesse texto, do versículo 1 ao 8. Del versículo 1 al 8, él explica el tema que él va a abordar para esa lectura. Esta é a vontade de Deus. Esta es la voluntad de Dios. A palavra vontade está relacionada com desejo. La palabra voluntad está conectada con deseo. É aquilo que Deus deseja para os seus filhos, para a sua igreja. Es aquello que Dios desea para sus hijos, para su iglesia. E ter isso em mente é muito importante para compreender tudo que Paulo vai falar daqui para Y frente. tiene brevemente lo que Pablo quiere explicar de aquí adelante. Deus não é um estraga-prazer. Dios no acaba con el placer. E ele vai tratar de uma área muito específica da nossa vida nessa Y passagem. él va a tocar con una área muy específica en ese pasaje. Vimos que o contexto social, conjugal, sexual na época de Paulo era muito complicado. Vemos que en el área sexual, personal y conyugal era muy complicado en aquella época. Não havia o pano de fundo que nós temos hoje aqui. No existía el plan de fondo que hoy tenemos aquí. E isso é um problema na hora de interpretar o texto bíblico. Y eso es un problema en el momento de interpretar aquellas palabras. Porque as questões na área conjugal e sexual naqueles dias, ali no Império Romano e sob a cultura grega, Porque las cuestiones en el área cultural, sexual y las relaciones personales en aquel ambiente griego y de aquella cultura era muito diferente do que, quer dizer, nem tão diferente. era un poco diferente con lo que tenemos hoy. Havia uma aceitação natural daquilo que eles faziam. Había en cierta forma una aceptación natural de aquello que ellos hacían. Então era normal ter a esposa Era normal tener esposas para cuidar dos filhos e da casa, para cuidar de hijos y casa, ter concubinas ten concubinas para fazer sexo, para tener sexo, e ir a prostíbulos era uma coisa normal. y asistir a prostíbulo era algo muy normal. A vida, não havia nenhuma restrição naqueles dias quanto a essas No coisas. existían restricciones con relación a aquellas cosas. Então era muito diferente do nosso contexto Era muy que diferente con vivemos. nuestro contexto hoy. E o que Paulo está dizendo, o desejo de Deus, a vontade de Deus é a santificação. Y lo que yo les estoy expresando es que Dios quiere la santificación. Essa era uma palavra comum naqueles dias. Era una palabra muy normal en aquel tiempo. E ela significa a consagração, a separação Y ella significa la consagración y el ser separado para o serviço aos deuses. el servicio a los dioses. As pessoas se preparavam para Las isso. personas se E preparaban. Paulo pega essa mesma palavra que era de conhecimento comum. Y Pablo utiliza aquella misma palabra de conocimiento común. Então vocês agora têm que se separar e dedicar ao Senhor, o nosso Deus. Entonces ahora usted se tiene que separar y dedicarse a Dios Jehová. Vocês têm que se consagrar ao propósito para o qual Deus criou Usted vocês. tiene que conectarse con el propósito por el cual fuiste creado por Dios. É mais ou menos como aquele exemplo que eu citei semana passada.
Es más parecido con aquel ejemplo que di la semana pasada. Pente, uma escova. Uma escoba. Escova. Ajá, un peine de cabello, un cepillo de cabello. Você não precisa. Una barba. Né? Ela é usada para pentear o cabelo. Él es utilizado para peinarse. Mas se você põe pasta de dente e começa a escovar o dente, Mas si limpias la boca con él, pode limpar um pouco, ayudaría un poco. mas você vai destruir os seus dentes e a sua boca. Va a destruir sus dientes y su boca. Por quê? Porque você não santificou a escova. Porque usted no santificó aquella escoba. Porque ela foi criada para um outro Porque propósito el propósito de ella era otro. e você modificou, Y usted modificó, cambiou o propósito da escova. cambió el propósito de la escoba. E é o que Paulo fala aqui. Essa é a vontade, o desejo de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. El deseo de Dios que se abstengan de la prostitución. Essa palavra abster-se, Esa palabra abstenerse ela tem a ideia de ficar longe, da el ejemplo, la intención de quedar lejos, de ter uma ruptura quanto a essas coisas. tener una separación con aquellas cosas, Não se deixar influenciar por essas no coisas. influenciar con ellas. E prostituição é exatamente o contrário de Y santificação. prostitución es totalmente lo contrario. A palavra prostituição não é usada somente no sentido da coisa sexual, La palabra prostitución no es solo para referirse al sexo, mas ela tem a ideia de modificar e corromper algo para o qual foi criado. da la idea de que ella se encarga de modificar o corromper el objetivo por el cual algo fue creado. Exatamente. Por isso que Deus falava antigamente, Israel se prostituiu após outros deuses. Por eso que Dios allá en la antigüedad que Israel se corrompió, se prostituyó con Exato. otros dioses. Eles mudaram o propósito para o qual Deus tinha criado Israel. Ellos cambiaron el propósito por el cual fueron creados. Eles começaram a adorar outros deuses e muitas vezes o profeta vai falar, vocês se prostituíram. Ellos comenzaron a adorar otros dioses y allí los profetas hablaban, ustedes se prostituyeron. Então chegamos até aqui. Llegamos aquí. Versículo 4. É uma continuação do versículo 3. Versículo 4, continuación del versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ese es el deseo, como resultado cada uno ¿no? Versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. E que cada de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Esse texto aqui tem muitas traduções. Tiene muchas traducciones ese texto aquí. A gente não vai trabalhar nisso agora. Hoy no vamos a trabajar en eso. Se você pegar 20 versões, Si usted pega 20 versiones, 10 traduz de uma maneira 10 hablan una cosa e 10 traduzem de outra maneira. y 10 hablan otra cosa. Mas isso não é o assunto hoje. No es nuestro tema de hoy. O que Paulo está querendo dizer aqui, Lo que Pablo está intentando explicar, a ideia de que cada de vós saiba possuir o próprio corpo. que cada uno de ustedes sepa poseer su propio cuerpo. A ideia de ter controle sobre o seu próprio corpo. La idea es tener total control de su cuerpo. Hernani Dias Lopes disse assim: Hernández Díaz López Sim. dice: o corpo é palco de santidade el cuerpo es tribuna de santidad e não de obscenidade. y no de obscenidad. O homem, o ser humano, tem lutas diárias nessa área. El hombre tiene muchas luchas en esa área diariamente. Todas as pessoas têm. Todos tenemos. Uns mais, outros menos. Unos más, otros menos. Uma vez eu li uma pequena historiazinha. Una pequeña historia dice: casal estava conversando. una pareja estaba hablando E o marido falou assim: y mi marido dijo: querida, eu acho que estou ficando velho. yo creo que estoy quedando viejo. Eu já não penso em sexo o tempo todo. Ya no pienso en sexo todo el tiempo. Como é que é isso? ¿Y cómo es eso?, dijo la mujer. Eu penso em sexo a cada 15.
Yo pienso en sexo a cada 15. 15 meses? 15 meses? Não. No. 15 minutos? 15 minutos? Não. No. É só a cada 15 segundos. Solo a 15 segundos. É brincadeira, tá, gente? Na verdade é bem pior. Faz parte da nossa natureza. Es parte de nuestra naturaleza. Não há nada de errado nisso. No tiene nada de malo en eso. A menos que os pensamentos sejam perniciosos. ¿Sellan? Que os pensamentos sejam perniciosos. Ya comenzó con las palabras extrañas. Malos. Malos, pensamientos malos, ruines, malignos. Sí, muy bueno. Muy bueno. Tiene futuro como tradutor. Veja como falava Cícero, um historiador, um filósofo de Roma. De Roma. Olha a ideia que eles tinham. Cícero. Veja bem. Vea bien. Se há alguém que pensa que os jovens não devam visitar prostíbulos, Si alguien piensa que los jóvenes no deben visitar los prostíbulos, ele é certamente tacanho, es exactamente tacaño, completamente descompassado com o pensamento liberal. realmente descompensado de los pensamientos liberales. As gerações eram tolerantes com isso. Las generaciones eran tolerantes con eso. Desde que você se mantenha longe das mulheres casadas, A partir que usted se mantenga lejos de las mujeres casadas, crianças, virgens, crianzas y vírgenes, ame o que você quiser. amen lo que ustedes quieran. Outro filósofo chamado Catão, Otro filósofo llamado Catán ele dizia assim: decía así: é melhor ter relações sexuais com prostitutas es mejor tener relaciones sexuales con las prostitutas do que com a esposa de outro homem. que con la esposa de otro hombre. Ainda havia um certo pudor com relação a preservar a mulher casada. Aún vemos cierto pudor en preservar el estado de la mujer casada, Mas socialmente falando, más socialmente hablando, no Império Romano en el Imperio Romano e a cultura grega que dominava, y la cultura griega que essa era a conduta normal das pessoas. y eso era lo normal en las personas. Semana passada, La semana pasada, uma atriz brasileira una actriz brasilera falou assim: dijo esto: a amante la amante faz parte da família tradicional brasileira. hace parte de la familia tradicional brasilera. De um certo sentido é verdade. Diciendo verdad es verdad. E assim era naqueles dias. De esa manera era anteriormente. Veja que as coisas não têm mudado muito. Não tem mudado muito. No cambió mucho. Então, tão relevante e importante é o que Paulo está nos falando. Entonces, bien relevante lo que Pablo está hablando. Tenha controle sobre o seu corpo, Controle su cuerpo em santificação e honra. en santificación y honra. A palavra honra significa aquilo que tem mérito, Honra significa aquello que tem mérito, valor em si, valor en sí, algo que é respeitoso. algo que es muy respetuoso. Então, o corpo Entonces, su cuerpo deve ser tão santo debe ser tan santo, que seja digno de respeito sea digno de respeto diante do Deus que o criou, delante del Dios que lo creó que o possui, y que lo posee, e pelo Espírito por el Espíritu que nele habita. que en él habita. Então, a pergunta é: então, até onde eu posso ir? Entonces, la pregunta es: ¿hasta dónde puedo llegar? Mas essa é a pergunta errada. Mas esa es la pregunta errada. E quando fazemos a pergunta errada, temos a resposta errada. Pregunta errada genera respuesta errada. A pergunta que você deve fazer e a ideia que você deve ter La pregunta, la idea que usted tiene que tener: é quão longe eu tenho que ficar disso. ¿cuán lejos tengo que quedar de eso? O cristianismo, então, deu um novo significado El cristianismo entonces dio un significado nuevo ao corpo, al cuerpo, à honra, a la honra, à moralidade, la moralidad. Porque, ao contrário, a imoralidade era aceita. Na verdade, não era imoral essas coisas. En realidad, lo inmoral no era inmoral, era moral también. Era normal essas coisas. Hacía parte de la normalidad. Esse comportamento pernicioso, esse comportamento mau, impuro Ese comportamiento errado e impuro. e devasso, entende? Devasso? Leonardo. Nefasto. Grande, tem uma assistente, né? Ela para cá por isso. Sim. Não tinha esse conceito. No tenían ese concepto.
Então o cristianismo foi algo muito revolucionário naqueles dias. En ese entonces el cristianismo fue una revolución. Então você imagina homens e mulheres se convertendo Entonces imagínense hombres y mujeres convirtiéndose e tendo que deixar essa prática normal deles. y dejaron aquella práctica que ya era común. E Paulo está reconhecendo, vocês estão vivendo assim, continuem vivendo assim. Y Pablo le decía, están viviendo así, continúen haciéndolo de esa forma. Versículo 5. É uma continuação. Então veja, qual é que é o desejo de Deus? ¿Cuál es el deseo de Dios? Viva em santificação. Vive en santidad. Fica longe da prostituição. Manténgase lejos de la prostitución. Tenha controle sobre o seu próprio corpo. Controle totalmente su cuerpo, Porque o corpo é bom. porque el cuerpo es bueno. Na cultura grega, En la cultura griega, o corpo era algo ruim. el cuerpo era algo muy malo. Então para eles, o que eu faço com o corpo? Para ellos era la pregunta, ¿qué hago con este cuerpo? Não tinha importância nenhuma. Sin importancia era el cuerpo. E agora chega o cristianismo Ahora llega el cristianismo e você lê lá em Gênesis y lee en Génesis que tudo que Deus criou é bom. que todo lo que Dios creó es bueno Que o Espírito habita em nosso corpo. y su espíritu habita en Que nosotros. temos que cuidar do corpo. Y tenemos que cuidar de ese cuerpo. E que um dia teremos um novo corpo. Y que un día tendremos un nuevo cuerpo. Mas isso era totalmente subversivo. Eso era totalmente A compreensão dos filósofos da vivência grega naqueles dias. para la filosofía que se vivía en aquel tiempo era totalmente errado, totalmente contrario. E Paulo continua. Y Pablo continúa. Não com o desejo de lascívia, No a esos deseos de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus. como los gentiles que no conocen a Dios. Essa expressão desejo de lascívia Esa expresión deseo de lascivia é uma expressão muito forte. es una expresión muy fuerte. São duas palavras muito duras. Son dos palabras muy fuertes. Deus nos criou Dios nos creó com desejos sexuais. con deseo sexual. É uma dádiva dele. Es una dádiva de él. Ele não é errado, Él no está errado, ele não é sujo, no es sucio, não é pecaminoso. no es pecaminoso. É algo bom que Deus nos deu. Es algo muy bueno que Dios nos dio. Isso nos traz alegria, faz bem para a nossa mente, Eso nos trae alegría y hace bien para nuestra faz bem mente. à saúde, Hace bien a la salud, é bom para a pele. es muy bueno para la piel. Muitas vezes estamos tensos. Muchas veces estamos tensos. Então podemos nos alegrar e desfrutar de momentos muito especiais com a nossa esposa. Y podemos alegrarnos y disfrutar de tiempos especiales con nuestra esposa. Você pode ler em Provérbios, Si leemos en Proverbios, pode ler Cantares. puede leer en Cantares. Ali você vai ver como é que quanta alegria e prazer tem no relacionamento. Allí va a ver cuánta alegría y placer tiene el relacionamiento matrimonial. Mas aqui Paulo está combinando duas palavras que dão uma ênfase muito forte. Mas aquí Pablo está juntando dos palabras muy fuertes. Essas palavras indicam algo que vai além do limite do normal. Son palabras que van mucho más allá del límite normal. Não existem freios. Sin frenos. É o prazer sem o coração. Es el placer sin corazón. A palavra, então, a primeira palavra ali que Paulo usa, La primera palabra que Pablo a usa, palavra desejo, deseo, é, na verdade, a palavra paixão. es en realidad la palabra pasión. E paixão é uma palavra mal compreendida. Y pasión es una palabra muy mal comprendida. Eu estou apaixonado, não é assim que nós usamos? Es una expresión de yo estoy apasionado. Está mais relacionado com o romantismo na nossa linguagem corrente. Es más inclinado al deseo, a la pasión. Mas a palavra paixão significa sofrimento. Mas la palabra pasión en su significado es sufrir. Você já viu teu filho sofrendo quando está apaixonado por alguém, né? Ya vio a su hijo sufriendo por una niña, una joven. Ele só pensa nela, ele só quer ficar com ela, Solo piensa en ella e ele não consegue ver ela. y no consigue ni comer por ella. Ele está 3 horas com ela, Está 5 horas con ella. aí chega em casa, telefona. Que saudade que eu tô. Ahí llega a casa a medianoche y está en el Então a WhatsApp. pessoa apaixonada, ela sofre. Está sufriendo apasionado. Então, quem é músico aqui sabe, né? Acho que foi Bach, né, seu Horst? Rebeca. A Paixão de Cristo, não tinha lá uma peça, né? Está falando do sofrimento. La pasión de Cristo, aquella música está hablando del sufrimiento. Então, esse sofrimento aqui é causado por algo externo.
algo externo que causa un sufrimiento. Essa palavra aqui significa um impulso que não descansa até ser satisfeito. Es un impulso que no descansa hasta ser satisfecho. Essa palavra demonstra uma natureza incontrolável. Demuestra una naturaleza incontrolada. E a pessoa se torna escrava dessas coisas erradas. Es una persona que se torna esclava de aquella tendencia. E por isso a faz sofrer. Y por eso ella va a Porque sufrir. esse impulso, esse desejo não é satisfeito. Porque ese impulso y ese deseo no es satisfecho. E em casos extremos, En casos extremos, a pessoa quase enlouquece. la persona casi enloquece. É uma compulsão intensa, avassaladora. Es una compulsión intensa, avasalladora. A segunda palavra, La segunda palabra, lascívia, lascivia, ela quer dizer um forte desejo, quiere expresar el fuerte deseo. anseios. Algumas das vezes é usado de maneira positiva no Novo Testamento. Anhelo o deseo. Sim. E algumas vezes ela é usada de maneira positiva. Y a veces es utilizada como algo Mas é a positivo. minoria das vezes. Muy pocas veces. A maioria das vezes é algo mal. Normalmente, la mayoría de las veces por algo malo. Deus nos concedeu esses desejos intensos. Dios nos concedió esos deseos intensos. É natural e normal Es natural y normal en nosotros. desejar Desear o corpo el cuerpo do seu cônjuge. de su cónyuge. E deve ser assim. Y es así que tiene que ser. Eu sempre falo para os noivos. Yo siempre falo para los novios. E a gente sabe da luta que enfrentamos. Y sabemos la lucha que enfrentamos. E eu digo para eles: Y yo digo para ellos, se você não deseja, si usted no desea, vá procurar um médico. vaya con el médico. Se tem algum problema. Algún problema hay. Porque é normal desejar. Porque normal es desear. E você sabe que é algo intenso. Y usted sabe que es algo intenso. E nem sempre é fácil controlar. Y ni siempre es fácil controlar. Cada 15 segundos. Entonces. Cada 15 segundos. Mas Deus é bueno. Dios es bueno. Mas o que Paulo está falando aqui Mas lo que Pablo está hablando aquí é um desejo que desonra. es un deseo errado que deshonra. Desonra a Deus e desonra a pessoa. Deshonra a Dios y deshonra a la persona. É a corrupção, a distorção Es la corrupción y la distorsión de algo belo de algo bello pela ausência de um compromisso honroso por la ausencia de un compromiso honroso que considera a pessoa de Deus. que considera la persona de Dios. Esse desejo intenso é algo procedente da natureza corrompida. Ese deseo intenso es la procedencia de una Natureza corrompida. naturaleza corrompida. Aham. Devido ao pecado que se opõe à vontade e ao mandamento de Deus. Debido a la voluntad que se opone a la voluntad y el deseo de Dios. Lembra que eu falei, a palavra vontade está relacionada com La palabra vontade, voluntad está está conectada con relacionada com desejo. deseo. E o que Paulo está dizendo aqui? Não seja controlado por esses desejos No sea controlado por esos deseos corruptos, incontroláveis. incontrolables. Que você não consegue, você sofre por não Que satisfazê-los. usted no puede y sufre por aquel deseo. Como se fosse uma coisa incontrolável. Como que fuera algo sobrenatural en Não usted. pode ser assim. Y no debe ser así. E qual é a razão disso? ¿Y cuál es la razón de esto? O versículo 5 diz: porque não conhecem a Deus. El versículo 5 expresa que es porque no conocen a Dios. Efésios 4:17 diz assim. Efesios 4:17 dice así. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como andam também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo está descrevendo exatamente como era a vida das pessoas. Pablo estaba describiendo exactamente cómo eran sus vidas. Então essa desonra era por desconsiderar os princípios e a pessoa de Deus. Esa deshonra era por desconsiderar los valores y los principios de Dios. Então vimos que Paulo está dizendo,
A santificação é a vontade de Deus. La santificación es voluntad de Dios, dice Pablo. Fica longe da prostituição. Apartarse, quedar lejos de la prostitución. Não se deixe controlar por essas paixões avassaladoras. No dejarse controlar por esas pasiones. E versículo 6. Y en el 6. Que nesta matéria, Y que en esa materia, veja só, Paulo é muito restrito. Não devemos sair viajando aqui quando o texto não nos permite sair viajando para outros assuntos. no salgamos viajando para otros lugares con relación al texto. É muito concentrado Es bien concentrado y específico lo que él está explicando. o foco que Paulo está nos dando. Y el foco que él está utilizando en este texto. Nesse assunto. En este asunto, Ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. ninguno ofenda o defraude a su hermano. Porque o Senhor é contra todas essas coisas. Porque el Señor Dios es en contra de todas esas cosas. Como antes vos avisamos e testificamos claramente, Como antes les avisamos y testificamos claramente, é o vingador. Él es el vengador. A palavra defraudar aqui La palabra defraudar é uma palavra muito interessante. es muy interesante. Ela traz a ideia de levar vantagem. Ella trae la idea de llevar Vantagem. ventajas. Sim. Havia antigamente, os mais antigos aqui se lembram. Las personas más antiguas aquí se recuerdan. Havia uma propaganda de um cigarro. Aquel es un cigarro. Vila Rica. A Vila Rica. Era a marca. Vila Rica, una marca de Lembra cigarrillos. disso, Dinho? Né? Lembra? Adão lembra do Vila Rica? Né? Havia um atleta que fazia propaganda de futebol. Hay un atleta que hacía propaganda de fútbol. E qual que era o tema da propaganda? ¿Cuál era el tema de la propaganda? Hein, Cleverson? Isso, leve vantagem em tudo. Lleve ventaja en todo, haciendo referencia al cigarro. Essa ficou conhecida como a lei de Gerson. Tá. Era o jogador de futebol do Brasil. Era un jugador de fútbol que hacía publicación. Tricampeão mundial. Solo eso. Entende do que é isso? 3 veces campeón mundial. Sim, entendes? De Brasil. De Brasil, claro. Sí, entendimos. Entendeu? É um egoísmo insaciável. Es un egoísmo insaciable. É a ideia de tomar do outro gananciosamente a custa dos outros. De tomar de otro gananciosamente el costo de otros. De maneira fraudulenta. De manera fraudulenta. A palavra ofender que está ali La palabra ofender que está aquí também tem essa ideia de passar por cima. también da la idea de pasar por encima del otro. Ir adiante. Ir adelante de él. Passar os limites. Exagerar en los límites. Quebrar as barreiras. Romper las barreras. É exatamente o contrário da palavra abster-se. Exactamente lo contrario de la palabra abstenerse. Abster-se significa ficar longe. Abstenerse significa mantenerse a distancia, lejos. Mas a palavra defraudar e ofender é passar por cima. Mas defraudar, dos ofender limites. es pasar por delante de los demás. Cruza a linha daquilo que é certo e errado. Cruzar más allá de lo que es verdadero, correcto o errado. Então não existe, na verdade não existe nem certo nem errado. Entonces no existe ni cierto ni errado. Senão a satisfação daquilo que eu acho que deve ser o meu prazer. Sino la satisfacción de aquello que yo considero que debe ser mi placer. Então, é sobre isso que Paulo está falando aqui. Es sobre eso que Pablo está hablando aquí. O sexo ilícito. El sexo ilícito. É descrito como tirando algo do outro. Es descrito como quitando algo de otra persona. Através do engano. A través del engaño. Ir além do que é normal. Y mucho más allá de lo que es normal. É algo egoísta. Es ser egoísta. É tomar algo de outra pessoa. Es quitarle a otro lo que le corresponde. Mediante o engano. Mediante el engaño. E esse versículo termina com uma declaração muito forte. Y ese versículo termina con una declaración muy fuerte. Veja que Paulo está falando, não está falando pro cara que está ali na esquina. Y eso que Pablo no está hablando para el hombre que está en la esquina. Ele não está falando pro homem que está lá no cabaré, na boate. Él no está hablando para el hombre que está en el cabarete. Cabaré, ¿entiendes? Cabarete. Boate. Boate, no, cabaret sí. Lo mismo. Bar. É um bar. Un bar. Sim. Ocorre muitas coisas ali. De todo. Sim. Paulo está falando para a igreja. Pablo está hablando para los miembros de la iglesia. Está falando para os casais. Está hablando para los matrimonios. Para os jovens, Para los adolescentes. jóvenes, adolescentes. Veja o que ele diz. Veamos lo que dice.
O Senhor é contra essas coisas. El Señor es contra esas cosas. E estou avisando solenemente vocês. Estoy avisando solo, Deus é o vingador. Dios es el vengador. Essa palavra vingador aqui, Esa palabra aquí de vengador. as pessoas muitas vezes, quando se fala sobre, ouvem ou se fala sobre vingança, Cuando usted escucha sobre venganza, parece uma coisa ruim, parece que es algo malo, mas Deus não é mau. mas Dios no es malo. A palavra aqui é usada da seguinte maneira: La palabra aquí es utilizada de la manera siguiente. é que Deus toma as dores Es que Dios toma los dolores daquele que foi ofendido, de aquel que fue ofendido, daquele que foi defraudado, de aquel que fue defraudado, daquele que tomaram algo dele, de aquel que le quitaron algo nesta área da sexualidade. en esa área de la sexualidad. Então, prostituição, Entonces la prostitución, fornicación, adultério, infidelidade, pedofilia, homossexualismo, homosexualismo e a lista é grande. y las 20 líneas más. Deus Dios es el é vengador. aquele que vai tomar Es quien va a tomar o devido juízo contra el juicio correcto contra esas personas, contra aqueles que vivem dessa maneira. contra aquellos que viven de aquella forma. Versículo 7. Verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, Por cuanto Dios no nos llamó para la impureza, mas para a santificação. mas para la santificación. 8. Dessarte, ou consequentemente, melhor, né? Dessarte ninguém sabe o que é, né? Consequentemente, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con esas reglas no desobedece enseñanza humana, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Veja, a palavra santificação foi repetida várias vezes. Repetimos la palabra santificación varias veces. E Paulo estrutura essa passagem de uma maneira muito bonita. Y Pablo estructura todo este pasaje de una manera muy bonita. Ele começou sobre a maneira de viver e como agradar a Deus. De la manera como vivir y agradar a Dios. E agora ele termina, veja, mas se você vive dessa maneira corrompida, Mas él termina diciendo, si usted vive de esa manera corrompida, você está rejeitando essas coisas. usted está rechazando estas cosas. A primeira palavra ali, La primera palabra aquí, do versículo 8, consequentemente, consecuentemente, é uma expressão que fortalece tudo que ele já disse. es una expresión que fortalece todo lo que él ya dijo. É uma expressão que garante a confiabilidade do que ele disse. Garantiza la confiabilidad de lo que él está diciendo. E dá uma ênfase à conclusão que ele dá. Y da una énfasis a la conclusión que él da. Veja a lógica dos pensamentos e argumentos que eu dei. Mire la lógica de los pensamientos y argumentos que yo di. Então, é como se ele estivesse dizendo: Es como que se estuviese diciendo, por essa mesma razão, por esta misma razón, por isso mesmo. por esto mismo. É uma conclusão de ênfase. Una conclusión de énfasis. Então ele diz: quem rejeita essas coisas. Entonces él dice, ¿quién rechaza estas cosas? A palavra rejeição aqui, La palabra rejeição, rechazo, aquí, rechazo. rechazo. Difícil, não? Rechazo. Difícil traducir. Sim. Ela tem o sentido de anular. Ella tiene sentido de Anular. Anular. Zerar. Anular, sí. Sim. Frustrar. Frustrar. A eficácia e a eficiência. La eficacia y la eficiencia Ela era usada para tornar plano sem efeito. era usada para tornar planos sin efectos. Ela traz a ideia também de menosprezo. Una triste idea de menosprecio. Ela extingue aquilo que foi estabelecido. Aquello que fue establecido. Considera como nada. Considerándolo como nada. Isso é inválido. No tiene valor. Eu não reconheço. No lo reconozco. E essa palavra também era usada. Y también era usada como Era muito interessante. Um inspetor de alimentos, un inspector de alimentos. quando ele fazia a avaliação do alimento, Cuando él hacía el análisis, ele considerava inútil aquele alimento para consumo. él consideraba inútil aquel alimento para consumir. Não serve. No sirve. Está rejeitado. Está rechazado. Era o controle de qualidade, como existe nos nossos dias de hoje. Un control de calidad como en los días de hoy. Prazo de validade das coisas. Plazo de validades de las cosas. Então essa palavra está se você vive dessa maneira, Si usted vive de esa manera, desconsiderando os princípios e os valores de Deus quanto à sexualidade, considerando los principios y valores de Dios en cuanto a la sexualidad, você está desprezando, você está rejeitando, você está dizendo que não vale nada, é um lixo essas coisas, não serve para nada. usted desprecia, rechaza totalmente, es una basura, no sirve para nada aquello.
Anulamos próprio es fuera de lo propio. a vontade e os propósitos de Deus quanto à santificação na vida La sexual. voluntad y el deseo de Dios en cuanto a la santificación y la voluntad en el deseo sexual. E veja que o que Paulo relaciona aqui. Y vea bien lo que Pablo está relacionando aquí. É desprezo ao ministério do Espírito, Es un desprecio al ministerio del Espíritu, que é doado em graça para nós. que es entregado en gracia para ustedes. E é interessante que aqui Lo interesante aquí es que as traduções às vezes perdem um pouco, las traducciones a veces pierden un poco el foco, mas literalmente está escrito assim: mas literalmente está así escrito. o Espírito, El Espíritu o Santo, Santo. o Santo, El Santo. el Santo, El Espíritu Santo. No. El Santo. Espírito, Espíritu o Santo, não Espírito Santo, que também é normal. es Espíritu el Santo. No caso, Exato. en español. Aham. O sea, Porque no solo es Espíritu, sino que es el Santo. isso, e essa era uma maneira de se referir ao Deus de Israel, a Jesus também. Es una forma de referirse al Dios de Israel y a Jesús, O Santo de Israel. el Santo de Israel, el Santo Espíritu de Dios. Paulo está dando uma ênfase a essa, porque ele está falando de santificação. Porque Pablo enfatiza de la santificación. Viver em pureza nessa área Vivir impurezas en esa área é tornar sem efeito es tornar sin efecto a vontade e os desejos de Deus, la voluntad y los deseos de Dios os seus propósitos y su propósito para a nossa vida. para nuestra vida. Essas práticas, ao rejeitar essas coisas, Al rechazar esas cosas, está frustrando está frustrando a ação do Pai, la acción del Padre, a ação de Cristo la acción de Cristo e a ação do Espírito. y la acción del Espíritu Santo. Para encerrar, Para terminar, John Edwards, John Edwards, pregador muito famoso do século passado, del siglo pasado, un predicador muy famoso, ele disse assim: dice así: Deus não nos chamou Dios no nos llamó para nos fazermos felizes, para ser felices, mas tornar-nos santos. para tornarnos santos, sí. Que propósito extraordinário! Qué propósito tan extraordinario. Que projeto fantástico! Qué fantástico proyecto. Fazer-nos santos. Hacernos santos. Os homens fazem grandes obras. Hombres hacen grandes obras. Conhecemos aqui no Brasil, né, a Itaipu. Tenemos aquí la represa de Itaipú. Os chineses já fizeram 2, 3 barragens maiores que Itaipu. Los chinos hicieron barreras de agua, represas mucho mayores que Itaipú. Esta semana vi que eles construíram uma ponte. Yo vi. Viste? Nas nubes. Ela fica acima das nuvens. Hicieron unos puentes en la China que pasan por encima de las nubes. Ao longo de toda a história, o homem fez obras maravilhosas. A lo largo de toda la historia el hombre tiene hecho muchas obras impresionantes. As pirâmides, Pirámides de Egipto, a muralha da China. muralla de China. E aí vai uma série de coisas. Trem que transita a 500 km por hora. Un tren que ultrapasa la velocidad, el sonido. Mas nada é tão extraordinário Pero nada es tan extraordinario de Deus santo que un Dios santo, que quer tornar-nos santos. que nos quiere hacer santos, Porque Ele é santo. porque Él es santo. Esse é o propósito de Deus. Ese es el propósito de Dios. Ele não quer fazer você feliz. Él no quiere hacer usted feliz. Não. No nos quiere hacer feliz. Não quero. Deus quer nos fazer santos. Santos. Santo não é aquele que peca menos, Santo no es aquel que peca menos, mas aquele que se purifica mais. más aquel que se purifica más. Nenhum de nós pode pensar: Ninguno de nosotros puede pensar. Suco de agua, da torneirão. jugo torneral. Jugo torneirão. Sim, muito bueno. En español es chorrerão. Como? Chorrar? Chorrerão. Chorrarão? Aguachorro. Aguachorro? Aguachorro. Aguachorro. Natural. Muito bom. Muito bom. Nenhum de nós pode imaginar Ninguno de nosotros podemos imaginar arrogantemente: arrogantemente: eu sou mais santo que ele. yo soy más santo que Joel. Eu não peco tanto quanto o Roberto. Yo no peco tanto como Alessandro. Eu sou pastor. Pastor es santo. Esse ex-pastor. Ex pastor es muy santo. Totalmente santo. Fico mais alto aqui.
Nenhum de nós pode se imaginar mais santo do que o outro. Ninguno de nosotros podemos imaginar ser más santo que ninguno. Porque é Deus que nos santifica. Porque es Dios quien nos santifica. Claro que temos que tomar decisões e ações práticas com relação a isso. O texto deixa isso muito claro. Claro que nos corresponde tomar acciones y decisiones en cuanto a eso. Mas o que Deus está nos dizendo, se purifique mais. Mas lo que Dios nos enseña es que nos purifiquemos más. Ele nos purifica. Él nos purifica De todo pecado e de toda injustiça. de todo pecado e Mas nenhum de injusticia. nós pode se sentir e imaginar Mas nosotros ni siquiera podemos imaginar mais santo do que os outros. más santo que ningún otro. Vocês lembram de algumas fotos, né? O santo, geralmente, o que ele tem sobre a cabeça? Recordando algunas fotos Umas fotos, umas figuras. de figuras. Aham. O que o santo tem sobre a cabeça? ¿Qué el santo tiene sobre la cabeza? Uma auréola, né? As outras pessoas não têm a auréolazinha. No todo el mundo tiene aureola. Não é assim? Porque ela é melhor do que as outras. Fez alguns milagres e viveu uma vida de entrega, de grandes obras, de bondade e assim por diante. Hicieron muchas obras maravillosas por delante y se consideran santos. Isso não é errado. Mas no está errado. Mas você não é santo por causa disso. Mas no es santo por causa de aquello que hizo. Santo é o agir de Deus em nossas vidas. Santo es la acción de Dios sobre nuestras vidas. Fazer a vontade de Deus, Hacer su voluntad que é a santificação, crea santificación en sem a nosotros, qual ninguém virá ao Senhor. sin la cual nadie podrá ver a Dios. É obra do Espírito Santo em nós. Es algo que hace el Espíritu Santo en nosotros. E isso exige tomada de decisões. Y eso vive tomando decisiones, Pensamentos vêm. pensamientos. Falei semana passada. Hablé la semana pasada. Lutero disse assim: Lutero dice, não podemos impedir que um pássaro passe por cima da nossa cabeça. no podemos evitar un pájaro pasar por encima de nosotros. Somos acometidos de muitos pensamentos maus. Somos atacados continuamente por pensamientos malos. E na área sexual também. En la área sexual también. Vemos uma mulher vestida de maneira sensual. Vemos una mujer vestida sensualmente E isso nos atrai. y eso nos atrae. Bem, não podemos evitar isso. No podemos evitar eso. Mas podemos evitar Mas podemos evitar que o pássaro faça que el pájaro faça ninhos. haga nidos. Nitos? Nidos. Ninho é nitos. Nido. E ninho é menino. Niño de crianza, menino. Sim, que bueno, né? Estudar português e espanhol. El pájaro hace niños en la cabeza. Vocês entenderam a ideia? Pastor Horst? Pior ainda, né? Que tem um passarinho chamado chupim aqui, né? Ele põe ovos no ninho do outro. Tem un pájaro que se llama Chupim. chopin y coloca los huevos en otros nidos. E o outro choca. O outro cuida. El otro cuida. Qué bueno. Hace hijos para que otro cuide. Eu acho que é um pássaro brasileiro. Até a natureza aterrada. É incrível. Mas veja, irmãos, Eso es golpe. É assim. Temos que tomar decisões. Tenemos que tomar decisiones. Deus me ajuda. Dios nos ayuda. E Deus está lá em cima. Y Dios está aquí arriba. Na verdade, Ele não está lá em cima, Ele está aqui. Está en nuestros corazones. Mas você não ajuda. Você se expõe, você não fica longe. Você tem pensamentos, mas você se entrega aos pensamentos. No se entrega a los pensamientos. Tiene que disponerse, tiene que oponerse a ellos. Sim, você não se afasta dessas coisas. Tiene que apartarse. Lembra José? Lembra de José? ¿Se acuerdan de José? Ele saiu correndo. Él salió corriendo. Paulo disse: Pablo dice, fuja das paixões. huye de las pasiones. Fuja, louco. Corre como loco. Nenhum de nós pode dizer: eu posso ficar com uma mulher sozinho ali. Ninguno de nosotros puede decir, yo puedo resistir esa tentación de la mujer. Coisas podem acontecer. Somos humanos. En español se dice que ni Satanás consiguió resistirse. Temos que cuidar. Tenemos que cuidar, Não devemos nos expor. no exponernos.
Nossos filhos e adolescentes Nuestros hijos y adolescentes têm mais contato com o sexo tienen más contacto con el que sexo muitas vezes nós tivemos. que muchas veces nosotros O vivimos. Lucas estava falando, o Lucas e os professores aqui trabalham com alunos e crianças. Lucas trabaja con alumnos y crianças Eles estão expostos a essas coisas. y ellos están expuestos constantemente a esas cosas. 2, 3 toques na tela. 2, 3 toques en la tela del celular y ya aparece todo. Pais têm ficado horrorizados Padres quedan horrorizados que seus filhos de 7, 8 anos con niños de 7 y 8 años. veem homem e mulher tendo relações. Ven hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales. E os pais, o problema não é o filho, El problema no es el niño, o problema são os pais el problema son los padres. que não se preocupam, No se preocupan, que não estão cuidando dessas coisas. que no protegen, que no cuidan. Seus filhos estão tendo uma educação Y sus hijos están teniendo una educación sexual como essa que já existia desde lá no Império Romano. como esa que existía allá atrás en el Imperio Romano. E eles estão buscando essas coisas. Y ellos están buscando esas cosas. Então, tenham muito cuidado. Entonces tengamos mucho cuidado. Essa história de meu celular é a minha privacidade. Esa historia de que mi celular, mi privacidad. Você chega para o teu filho e fala assim: Usted llega para su hijo y habla así: essa casa é minha, esa casa es mía, esse quarto é meu. ese cuarto es mío. Então, você não tem privacidade aqui. Entonces usted no tiene privacidad aquí. Quando você tiver a tua casa, Cuando usted compre su casa, aí você vai ter tua privacidade. ahí ustedes van a tener su privacidad. Mas aqui eu sou o rei. Mas aquí yo soy el rey E o rei manda. y el rey manda. Se a rainha deixa. Si la señora reina deja. E cuide. Y cuide. Porque antigamente, quando eu era adolescente, Antiguamente, hace muchos años ya, cuando él era joven, não vai ganhar o salário. la Biblia está escrito que el trabajador es digno de salario. O acesso a essas coisas El acceso a aquellas cosas era alguém que comprava uma revista era comprando una revista e a gente via y nosotros veíamos essas coisas. esas cosas. Hoje não. Hoy no. Entra dentro da tua casa. Está dentro de tu casa, Está nos programas de TV. está en la televisión. Essa semana eu escutei Esta semana escuché o primeiro homem trilionário do mundo. el primer hombre trimillonario del mundo, ¿no? Sim, Trillonario. sim. Ele disse assim: Él dice así: vocês pais ustedes padres têm que boicotar. tienen que Boicotar. boicotar, Impedir. impedir, Ir contra. evitar, Há uma série da Netflix luchar en contra de las series de Netflix para crianças, para crianças, para niños. porque ensinam Diversidad de género. porque ensinam a identidade de gênero, Porque enseñan identidad de género, sexo homoafetivo. de todo. Sim, e ele está dizendo: não deixe seus filhos assistirem essas coisas. Están prohibiendo esas series de Netflix. É um homem trilionário Un hombre e multimillonario nós usamos os serviços dele às vezes. y nosotros utilizamos su servicio muchas veces. Ele manda foguetes para o espaço. Mas isso é uma realidade. Então o que Paulo está falando aqui Entonces lo que Pablo está hablando aquí é totalmente pertinente es totalmente pertinente aos nossos dias de hoje. en nuestros días de hoy E ele é muito específico. y es muy específico. A vontade de Deus La voluntad de Dios é que vivamos a vida sexual es que vivamos la vida sexual dentro dos propósitos de Deus. dentro de los propósitos de Dios. Ele não é um estraga-prazer. Y Él no es un estraga-placeres. Temos que cuidar também com ideias erradas nesta área. Y Él nos tiene que cuidar de esas ideas cerradas en Há nuestra muito vida. ensino, inclusive dentro de igrejas evangélicas, Y enseñanzas inclusive dentro de las iglesias. totalmente erradas. Tirando do homem e da mulher Quitando del hombre y de la mujer. uma expressão livre e verdadeira Una expresión libre y verdadera que Deus criou. que Dios creó. Vamos orar. Oremos. Te agradecemos, Senhor, por esse dia.